Olá, eu sou a professora Vivian Fiore e hoje vamos tratar sobre teorias sobre cultura. Quando a gente fala de teorias sobre cultura, é importante a gente perceber que existe, ao longo da história humana, muitas pessoas tentando explicar, questões sobre cultura. Mas, do ponto de vista científico, das ciências, a gente tem principalmente a antropologia cultural, a sociologia, a geografia, a história, são conhecimentos que foram sendo produzidos principalmente a partir dos séculos XVIII, XIX, Então, a gente diria que o conhecimento científico da ciência moderna, ele surge principalmente na Europa. E daí da Europa, por conta do processo de colonização, neocolonização, ele acaba se espalhando pelo mundo. Então, tudo que a gente vai falar agora é muito, vocês vão ver que são autores, todos são europeus. Não significa que outras partes do mundo talvez não tenham falado também sobre isso, mas a gente acaba não tendo contato com esses outros conhecimentos vindos, por exemplo, da China, da Índia, de outros países. Então, a nossa história é uma história muito da Europa. Então, quando a gente fala da Europa, é importante lembrar das grandes navegações, que foi um evento fundamental para o início desse processo de conhecimento de outros povos. À medida que houve as grandes navegações e depois as descobertas do continente americano, por exemplo, os europeus tiveram contato com outras culturas muito diferentes das quais eles conheciam nos países ou nas regiões ali mais próximas da Europa. Isso fez com que começasse a haver relatos sobre esses lugares, sobre como eram essas regiões, como eram os povos existentes lá. Mas não eram ainda relatos científicos, mas eles já existiam. As pessoas faziam viagens para cá, contavam como era, levavam coisas daqui. Isso foi importante para o começo do que viria depois ser o conhecimento científico. Ao mesmo tempo, quando a gente fala, então, desse período já de 1400, 1500 para frente, a gente fala de um período que é pós-Idade Média na Europa. E a Idade Média na Europa era um período no qual a religião tinha um poder muito grande. As crenças, tudo muito ligado à religião católica. Então, as explicações do mundo na Idade Média vão se diferenciar desse período posterior que a gente chama de Idade Moderna, de mundo moderno. Quando a gente fala mundo moderno, a gente está falando dessa mudança desse período que era um período mais, cujas explicações eram mais religiosas, teológicas, para uma explicação mais científica. Então, nós temos esses eventos, o caso, por exemplo, do chamado Iluminismo, que vai ser já no século XVIII, no qual alguns autores, alguns cientistas na Europa começam a se contrapor à sociedade existente na época, a forma de viver, que no caso dos europeus a gente tinha aquelas monarquias absolutistas, até a questão contra também ao poder que a igreja tinha, ainda tinha, Então, o iluminismo foi um momento importante, que o pessoal chama de século das luzes, por isso o nome iluminismo, que vai trazer esses autores que vão começar a discutir e a discordar das situações existentes na época na Europa. E posterior a isso, sim, aí a gente começa a ter cada vez mais uma organização das ciências. Então, a antropologia cultural, a sociologia, a geografia, são ciências que vêm aí do século XVIII e XIX, principalmente, que elas vão se sistematizar. Então, a partir daí, a gente começa a ter explicações mais científicas sobre a sociedade, sobre a questão também das culturas existentes, Então, é sobre essas teorias que a gente vai trazer aqui hoje nessa unidade. Lembrando sempre que essas teorias são teorias que vieram dos europeus. E junto com os europeus, no primeiro momento, veio muito um preconceito também. Então, quando se fazia uma leitura sobre outro tipo de cultura, geralmente se fazia sobre o viés e olhar dos europeus, em geral com preconceito. Então, como que eram vistos os indígenas aqui do continente americano, Eram vistos como um povo atrasado, como um povo que não estava no mesmo estágio de evolução
né, dos europeus. Os europeus eram civilizados, os demais eram bárbaros ou selvagens, né, um termo bastante usado. Então, normalmente, o discurso que se fazia sobre as outras culturas tinha esse viés preconceituoso, esse olhar europeu sobre o resto do mundo. Então, uma das primeiras teorias, né, consideradas científicas vem do século XIX, né, e até o começo do século XX. Essa teoria ela tem uma relação muito grande também com as teorias do Charles Darwin, né, que viveu também na mesma época, né, que em 1859 escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, no qual ele discute a origem, né, das espécies, e o ser humano também está aí no meio disso. Então, nesse período do século XIX, né, uma teoria que ganhou muito força é chamada teoria evolucionista, né? Então, essa teoria dizia o seguinte, que existia uma evolução do ser humano, né? E o ser humano, à medida que ele foi vivendo em lugares diferentes, né, essa evolução foi acontecendo também em alguns casos de forma diferente. Então, essa teoria ela é dividida em duas partes. Uma parte que diz e faz uma interpretação que a gente chama de monogeísta, quer dizer, mono é um só, né? Então, é aquela ideia de que todos os seres humanos passaram pelas mesmas etapas, né? Então, que todas as culturas iriam passar pelas mesmas etapas. Então, quando, por exemplo, os europeus olhavam para os grupos indígenas aqui da América, eles diziam assim, eles ainda estão atrasados, mas um dia, talvez, se eles forem evoluindo, eles chegarão como civilizados europeus. Então, essa ideia de que tem povos atrasados que vão, né, evoluindo para chegar, talvez, um dia a uma civilização. Então, essa é uma teoria evolucionista, né? E já os poligeístas, né, ou a poligenia, era uma interpretação que diz que também o ser humano, as culturas iam evoluindo, mas que havia algumas relações delas com a própria natureza. Então, algumas, por conta da natureza, evoluíram mais rapidamente e outras evoluíram menos, né? De qualquer forma, é uma teoria que depois foi muito criticada, né? E que colocava, então, portanto, essa ideia de que tem povos atrasados e povos mais adiantados, né? Hoje a gente pensa de formas diferentes, a gente coloca que pode ter uma diversidade cultural que permite que as pessoas pensem, se reproduzam, usem técnicas que são diferentes e não são piores ou melhores por conta disso, não é? Mas, de qualquer forma, é uma teoria que fez muito sucesso no século XIX. Então, essa visão, portanto, como a gente falou da teoria evolucionista, ela tinha muita relação, né, com Charles Darwin, não era antropólogo, era um naturalista, né, e do Herbert Spencer, que esse sim vai trazer a teoria do Darwin, né, para discutir a questão da cultura, né, e para ele a cultura tinha uma relação muito forte, né, com a natureza. Então, para ele, o ser humano evoluía mais ou menos dependendo da condição, né, que esse ser humano tinha do ponto de vista biológico, da sua relação com a natureza, né? Então vamos dizer que ele naturalizava a cultura, né? Ele colocava um papel muito grande nesse componente biológico, nesse componente da própria raça, né? E quando a gente fala raça, a gente está falando de um componente físico, né? Raça e cultura não são as mesmas coisas. Então, quando eu falo faz parte de uma determinada raça, eu estou colocando do componente físico, biológico, das características físicas, do cabelo, do olho, né? Isso é racial. Então, ele colocava que o papel da raça tinha um papel importante na evolução do ser humano, né? E que o homem, portanto, poderia diferenciar uns serem mais aptos, uns serem mais inteligentes do que outro por conta dessas transformações que tinham caráter biológico, portanto. Outra teoria do século XIX, mas mais do século XX, começo do século XX, é chamado de difusionismo, né? Então, essa teoria dizia que alguns povos se originaram principalmente no continente africano,
alguns dos autores até colocavam que especificamente no Egito, né? Porque o Egito tinha sido uma grande civilização da cultura do passado, da Idade Antiga, e que a partir daí os povos foram migrando para os outros lugares, né? Essas primeiras culturas foram migrando, então você tinha alguma origem inicial num determinado ponto do planeta e daí difundia para outros lugares. Então, por isso chama difusionismo, né? Essa ideia, portanto, de que a cultura ela teria começado num determinado ponto da África, né? E daí, mediante as migrações, os povos teriam, né, ido para outros lugares, e aí, portanto, a cultura desses lugares também teve uma influência e esses povos foram mudando, né? Então, é uma teoria muito usada no século XX, no começo do século XX, chamado difusionismo. Também no século XX, né, nós temos um grande antropólogo chamado Franz Boas, né? Ele vai inovar um pouco, ele vai ser contra essas teorias, tanto difusionista quanto evolucionista, né? Ele coloca que não tem povos que eram melhores ou piores, né? O que tinha eram culturas diferentes, né? Não tinham povos mais atrasados e povos mais adiantados, mas havia sim culturas diferentes e que era importante, né, para a antropologia, que era a ciência que estudava principalmente a questão da cultura, estudar isso de uma outra forma. Então, fazendo comparações entre as culturas, né, fazendo conexões entre os fatores que levavam essas culturas a serem diferentes, por que ali a técnica lá no Japão, em alguns povos do Japão era diferente dos povos indígenas aqui da América, o que levava a essas diferenças, não é? Então, mostrando sempre a relação com a história, né? E, ao mesmo tempo, mostrando que existiam culturas distintas. Elas não eram melhores, nem piores, nem mais atrasadas e mais adiantadas, mas elas eram diferentes. Então, tentando buscar essas explicações por que dessas diferenças. Então, esse autor, ele inovou, né, do ponto de vista do método, da forma de explicar a questão da cultura, né, no mundo. E um outro autor muito importante também do mesmo período, esse muito famoso, né, o Malinowski, que tem essa frase que eu achei importante, ele diz assim: passou a tomar a cultura do homem primitivo, não a partir do olhar valorativo europeu. Porque, como a gente colocou, tinha muito esse preconceito, essa visão, né, de que os europeus eram civilizados, os outros povos eram atrasados. Então, ele buscou uma teoria, né, que olhasse para o próprio povo. Então, ao pensar essa teoria, né, que é chamada de funcionalismo do Malinowski, né, como que é o método que ele vai explicar essa questão da cultura, né? Então, para ele, você tem, ao estudar cultura, observar todos os costumes dos povos, né, aprender as suas narrativas orais, porque, como a gente colocou, alguns povos, sobretudo no período começo do século XX, né, eles ainda não tinham necessariamente linguagem escrita, ou se tinham, ela não era muito antiga, então é importante você buscar a oralidade, né? Os contos, as histórias, né? Como as pessoas explicam a sua forma de viver, no que elas acreditam, nas crenças, não é? Nas religiões. Então, por essa oralidade, ouvindo as pessoas, não é? Então, o método e a metodologia, o procedimento de fazer pesquisa tem a ver com ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, né? E também, ao mesmo tempo, usar métodos estatísticos, não é? Então, essa forma de pensar a questão da cultura foi bastante inovadora, né, no começo do século XX, aí até meados do século XX. Uma outra teoria que surge depois disso, ainda no século XX, é chamada de relativismo, né? Então, o relativismo, ele diz que tudo é relativo, então é importante ouvir as pessoas da própria cultura e considerar aquela cultura a partir da sua própria forma de pensar, né? Então, se eu chego, por exemplo, num povo indígena, eu vou ouvi-los e vou prestar atenção no como eles vivem, como eles produzem agricultura, como eles caçam, como que é a crença deles, não é? E respeitar essa forma de ser da cultura, né?
Uma questão que se coloca, principalmente no século XX, em relação a essas teorias, é que é importante, sim, respeitar a cultura alheia, ok? Mas, ao mesmo tempo, certas práticas culturais, não é? Elas são passíveis de serem também discutíveis, não é? Por quê? Por exemplo, uma determinada cultura tem o hábito de maltratar as mulheres, né? Ou como a gente ainda tem no mundo, algumas tribos ou algumas partes da África e do extremo e do Oriente Médio, no qual as mulheres passam por uma série de processos, de problemas, não é? São açoitadas, às vezes, por exemplo, quando é descoberto uma traição, ou algumas têm que fazer operações, porque os homens é que definem isso. Então, será que a gente tem que aprovar esse tipo de coisa no pleno século XXI, não é? Então, acho que é complicado, ao mesmo tempo você tem que considerar, né, a cultura alheia, mas algumas práticas talvez, né, precisam ser mais universais, né? Então, à medida que o homem criou, por exemplo, novas leis, normas, não é? A própria Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, isso, portanto, precisa ser melhor discutido, né? Então, algumas práticas, por exemplo, na Índia, que era muito comum as pessoas, quando têm meninas, as famílias mais pobres, elas matam a criança, porque a criança, a mulher tem que dar o dote quando casa e ela não vai ter dinheiro para fazer isso. Então, não é uma prática que a gente possa. É uma prática cultural, então vou respeitar. Não, mas aí a gente precisa também discutir isso. Então, por isso que existem problemas com essa teoria do relativismo, porque essa ideia de que eu tenho que aceitar tudo da outra cultura também é discutível, não é? Então, quando a gente fala, né, de cultura, é importante perceber que existiram ao longo da história várias teorias sobre isso. Essas teorias são principalmente teorias europeias, não é? Nós estamos no Brasil, a nossa leitura do mundo é muito do mundo ocidental, do mundo do europeu, porque fomos colonizados por eles, e perceber que existem formas diferentes de pensar a cultura, né? Tanto a teoria, por exemplo, evolucionista, que dizia que o homem ia evoluindo, todos iguais, não é? De civilizações menos adiantadas para mais adiantadas, outras teorias que relativizam isso. Importante perceber que existem formas de pensar a cultura diferente, elas não são sempre as mesmas. Então, finalizando esta unidade, eu peço-lhes muita atenção na leitura do material teórico, não é? E das atividades propostas, e até logo.